Saudação de paz a todos vocês, eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da telinha, trazendo uma breve reflexão. E a reflexão de hoje é principalmente para todos aqueles que aspiram ou já exercem a chamada ministerial. Para a nossa reflexão, eu tenho um texto que está no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24, aonde Cristo vai nos dar um conselho dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um, ou amar a outro, ou há de se devotar a um, ou ele desprezará o outro, porque não podemos servir a Deus e às riquezas, o Deus chamado Mamon. Nós percebemos que esse Deus chamado Mamon se apresentou para o próprio Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o homem. Lá no Evangelho de Cristo, no capítulo 4 de Mateus, ele vai se apresentar principalmente no versículo de número 8 e versículo de número 9. É onde o texto nos informa dizendo que esse Deus chamado Mamon se apresentou a Cristo dizendo: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. O que eu acabei de citar é o versículo de número 9, mas no contexto, o versículo de número 8, esse Deus chamado riqueza, ele leva Cristo a um lugar muito alto, mostra para ele todo o reino da terra e todo o seu esplendor, toda a sua grandeza. E ele faz uma proposta para Jesus: se você simplesmente se prostrar, eu tenho a capacidade de te dar a riqueza, te dar o esplendor, a fama, o que você desejar, eu te dou. Então você sabe muito bem a resposta de Cristo. Ele responde para a riqueza: somente a Deus adorarás, e somente a Ele se prostrarás. O Deus riqueza está sendo bem claro para Cristo, dizendo: eu sei muito bem do que você deseja como homem. Você deseja a riqueza, deseja o reino, deseja o esplendor, e eu tenho a capacidade para lhe dar. Basta você somente me servir. E aí o próprio Cristo, 2 capítulos depois, vai aconselhar os discípulos dizendo: há um Deus que pode te dar o que você deseja, mas você não pode servi-lo e ao mesmo tempo dizer que serve a Deus. Porque se você servir a riqueza ao Deus Mamon, certamente ele irá controlar a sua vida. E a prova está lá em Provérbios capítulo de número 1, versículo 19, aonde o texto diz: quem tem o seu caminho levado pela cobiça, certamente a sua alma estará presa nela. Ou seja, todo aquele que almeja servir, está fazendo a vontade da riqueza, certamente será escravo desta própria riqueza. E sendo escravo, ele não se manda. Como ele não se manda, a riqueza o controla. Já não é mais Deus que o inspira, mas sim o Espírito que está por trás da riqueza. Por isso Paulo, advertindo no Espírito aos obreiros que iriam ser levantados, ele instrui ao jovem Timóteo no capítulo 3, versículo de número 1, 2 e 3. Paulo diz a Timóteo que vai levantar os novos obreiros. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra deseja, mas é necessário o quê? Versículo de número 3, a parte final: não ser ganancioso. Porque quem é ganancioso não é o Espírito de Deus que está por trás dele. Quem está operando atrás dele é o espírito da riqueza. Quem é ganancioso se torna escravo desse espírito. Que você, obreiro da casa do Senhor, você, aspirante dessa grande obra chamada Reino de Deus, possa ter isso em mente. Você foi chamado para ser influenciado, guiado, totalmente instruído pelo Espírito da verdade, e não pelo espírito da cobiça, que é influenciado por um Deus chamado Mamon. Que todos tenham uma boa reflexão com essa palavra. Graça e paz.